A TV Noroeste passa a apresentar o programa Entrevistas com Jamir Andrade. Olá, muito boa noite, seja muito bem-vindo ao programa. Começa agora mais uma Entrevistas com Jamir Andrade aqui pela TV Noroeste, canal 5. O nosso entrevistado de hoje tem 38 anos de idade, natural aqui de João Pinheiro, morador da Avenida Juca Cordeiro, lá no bairro Papagaio, é filho da dona Lázara e do senhor Dário, é casado com Raquel, pai de um filho, João Pedro, traz no seu currículo o título de ter sido um dos maiores e melhores jogadores do futebol de João Pinheiro de todos os tempos. Pertenceu às categorias juvenil e júnior do Cruzeiro e também à seleção brasileira sub-17. Jogou ainda no Mamoré, de Patos de Minas, e no Nacional de Uberaba. Muito boa noite, Euler José Moreira, o nosso querido Eulinha. Boa noite, Jamir. Boa noite a todos os telespectadores da TV Noroeste. Seja bem-vindo ao programa de hoje. Tenho certeza que nós vamos ter muitas histórias bonitas e também histórias tristes aí da sua vida pra gente estar contando aqui, tá certo? Tá certo, Jamir. Muitas histórias alegres, né? Muita coisa que eu passei. E também tem suas adversidades, muitas histórias tristes também. Muito bem, Euler, um tempinho só, porque nós vamos para o nosso primeiro intervalo, no oferecimento do COI, Centro Odontológico Integrado. Olha, eu quero dar aqui um depoimento. Na última segunda-feira, eu fui lá no COI, agendar lá uma consulta com o doutor Egberto, um dos dentistas lá do COI. Cheguei lá, eu fiquei feliz, sabe por quê? Uma fila de pessoas, muita gente, crianças, adultos, idosos, todo mundo querendo agendar uma consulta com um dos dentistas lá do COI. Lá tem dentista especializado naquilo que você precisa. Então, eu quero te dar uma dica importante agora nesse momento. Se você está com qualquer problema na sua saúde bucal, está com problema no seu dente, você vai ligar 3561-3334 ou então vai passar lá no COI, escolher o dentista que você tiver assim um interesse maior, você vai ser muito bem atendido e pode ter a mais absoluta certeza. Você vai sair de lá com uma saúde bucal perfeita. Por isso é que eu digo a todos os nossos amigos, a todas as nossas amigas, independente da sua idade, dentista tem que ser lá do COI, Centro Odontológico Integrado. Fica aqui no centro da cidade, na rua Antônio Carlos. Telefone 3561-3334. Nós vamos para o nosso primeiro intervalo e a gente volta já já. De volta ao primeiro bloco do nosso programa de hoje, recebendo aqui o Euler Moreira, o nosso querido Eulinha, um dos maiores jogadores de futebol de todos os tempos de João Pinheiro. Jogou no Cruzeiro, jogou na seleção brasileira. Uma história interessante para você acompanhar. Num oferecimento da aviação Rio Prata. Tá fácil agora você viajar para qualquer lugar do Brasil ou do exterior. Tá chegando o fim de ano, você vai receber o seu 13º. Reúna sua família, reúna os seus amigos, pessoal da igreja ou da escola, pessoal da sua empresa, e aí você vai escolher o lugar do Brasil que quer viajar, vai ligar 3561-5276, Aviação Rio Prata vai se encarregar de levar todos vocês e trazer daqui para João Pinheiro, para qualquer lugar do Brasil e vice-versa, tá bom? Aviação Rio Prata agora está credenciada junto ao Ministério do Turismo, ônibus super confortáveis, ar-condicionado, tem banheiro, tem os motoristas mais qualificados e preparados de toda a nossa região. A Aviação Rio Prata cobre qualquer oferta de toda a concorrência. O escritório da Aviação Rio Prata fica ali ao lado do escritório da VIM. Telefone 3561-5276. Aviação Rio Prata, conforto e segurança na sua viagem. Euler, inclusive na nossa introdução aqui eu me esqueci de dizer que hoje você é funcionário da empresa Sertaneja, uma das empresas mais conceituadas aqui da nossa região, empresa de transportes de passageiros. Euler, vamos falar um pouquinho do seu currículo para que as pessoas, principalmente as pessoas mais jovens que não acompanharam o seu passado no futebol, nos fala sobre o Euler, jogador de futebol daqui de João Pinheiro, antes de ter ido para o Cruzeiro, antes de ter pertencido à seleção brasileira. Como é que surgiu o Euler no futebol pinheirense? Olha, Jamir,
Quando eu comecei a jogar futebol, foi através do meu tio, né, hoje falecido, Pedro. Ele me levou para jogar no time do Santana. Acho que todo mundo conhece o Bocão, conhece a história do Santana aqui dentro de João Pinheiro. Daí por diante eu joguei até os 15, até os 14 anos no time do Santana. E fui para o Mafla, jogar no titular do Mafla. Na época era um time muito bom, um time conceituado da cidade. Aí surgiu a oportunidade de eu sair de João Pinheiro. Mas até lá eu não tinha saído de João Pinheiro, só jogava aqui na região, né? E comecei no Santana bem novo, de 10 para 11 anos. E fui subindo. Joguei 3 anos no Santana, depois fui para o Mafla. E do Mafla surgiu o Eulinha, jogador do Cruzeiro. Então nós podemos afirmar aqui que foi o Eugênio Batista, nosso querido Bocão, o maior treinador da história do futebol e do papagaio, sem dúvida nenhuma, que descobriu o jogador Eulinha no futebol pinheirense? Com certeza, Jamir. E o Bocão, quando você chegou lá no Santana, ele já colocou você para jogar logo de atacante ou não? Foi ele que descobriu que você tinha um estilo maior para fazer gols do que para tirar gols? Já vi, na época eu via demais meu tio Djalma jogar, né? Sempre gostei de jogar de atacante. Quando eu cheguei para jogar no Santana, ele me perguntou, é atacante, é meio de campo, é lateral? Eu não. Eu disse na hora, eu quero ser atacante. Não como se diz, eu tinha uma influência dentro de casa. Eu tinha meu tio, que eu acho que você conheceu, muita gente conheceu o Djalma, me conhece até hoje, soube do potencial que ele era para fazer gol. E eu gostava, eu ia pro campo para ver ele jogar. Na época o futebol de João Pinheiro era esplendoroso, era bom de se ver jogar, tinha torcida, ia muita torcida em campo, então eu gostava e assim foi seguindo. Quando eu cheguei, o Bocão já me colocou de atacante e eu já fui me dedicando ao máximo e tal, e fui sobressaindo sobre os outros jogadores, né? O seu tio Djalma, aliás, por falar em Djalma, um dos atacantes mais velozes que o futebol pinheirense já teve, e inclusive tem lá o seu carimbo em páginas importantes do Ozanam, né? Ele que foi um dos grandes atacantes, principalmente do Ozanam. O Djalma foi então assim, a pessoa que mais inspirou o Euler no futebol? Foi assim o seu ídolo? Com certeza, além dele ser meu tio, sempre foi meu ídolo. Eu vi ele jogar várias vezes, né? Lógico que teve outros jogadores na época também que eu vi jogar, Aldinho, Otálio, Bechozinho, Pelezinho, sabe? Eu vi muitos jogadores jogarem, mas o Djalma foi um exemplo para mim dentro de casa e dentro do campo. Sempre gostei de ver ele jogar e sempre me inspirei nele a jogar futebol. Bom, vamos lá então. Você já falou de como você começou no Santana, lá com o Bocão, depois foi mudando de equipes, e aí apareceu o Cruzeiro na sua vida. Como é que foi? Olha, Jamir, eu estava no Mafla, tinha um ano, pouco menos de um ano que eu estava no Mafla jogando no titular. Jogava algumas partidas, ia para a reserva na outra. Aí surgiu uma oportunidade de jogar contra o Cruzeiro lá no Mineirão. Uma preliminar de Cruzeiro de São Paulo, em 92. Aí, nosso atual prefeito hoje, o Carlos, na época ele trabalhava na Mânida, ele era funcionário da Mânida. Aí ele me fez um convite, para mim e para o Fábio, para o Bezerrinha. Se a gente queria ir, tentar fazer um teste lá em Belo Horizonte e tal. A gente achou uma oportunidade excelente, né? Para a gente poder sair, poder mostrar o que a gente aprendeu aqui em João Pinheiro, que era jogar futebol na época. E graças a Deus a gente foi. E o Bezerra não teve a mesma sorte que eu tive, por ele ser um ano mais velho do que eu. Ele não ficou, mas eu fiquei e graças a Deus pude seguir minha carreira. Me lembro bem, eu estava naquele jogo no Mineirão, inclusive nós transmitimos na época pela Rádio União o jogo Cruzeiro e São Paulo. O primeiro jogador que eu entrevistei naquela partida foi o Pita, que era a camisa 10 do São Paulo. E aí houve a preliminar do time de João Pinheiro, né, dessa partida. E ali foi o grande pontapé inicial. Dali você já saiu para a Toca da Raposa? Como é que foi? Dali a gente já entrou no ônibus do profissional na época, né, que a gente foi direto para a Toquinha, já se hospedamos na Toquinha. E para segunda-feira, isso no domingo, na segunda-feira a gente começar a fazer os testes. Graças a Deus a gente pegou só treinador bom, treinador experiente. Graças a Deus fui aprovado
Inclusive eu tenho aqui no seu álbum aqui de fotografias a foto do dia em que você foi para essa preliminar, foi fazer o seu teste no Cruzeiro. Tem uma foto só aqui ao lado do Macaco. Essa foto a gente está mostrando no nosso vídeo aqui. Então, da esquerda para a direita é o treinador Macaco, o Gilson Bichué, o Bezerrinha, o Miltinho do Grota. Tem também aqui o Pedro, seu tio Pedro, né? E o vice-prefeito, o Carlos Gonçalves. Essa foto marca muito para você, né, Eura? Sem dúvida nenhuma. Com certeza, nossa senhora, essa foto aí foi tirada dentro do Mineirão, no hall do Mineirão, do antigo Mineirão, né? Na época. Foi assim que a gente, que terminou a preliminar de Cruzeiro e São Paulo. A gente estava ali, todo mundo, o pessoal foi se trocar e tal, a gente saiu pro hall do Mineirão. Essa foto foi tirada, uma foto muito especial para mim. Uma porque aí tem... Todos aí são meus amigos, mas meu tio está aí. Foi um exemplo de vida para mim, foi quem me cuidou, quem criou de mim a vida toda. Foi ele e minha avó. Graças a Deus. É ruim. A gente sente muita dor, sente muita falta até hoje, mas graças a Deus, para mim, essa foto é maravilhosa. Oi, eu, principalmente pela amizade que eu tenho com o Zezé Perrella, ex-presidente do Cruzeiro, eu já tive a oportunidade de levar vários garotos para fazerem testes lá no Cruzeiro. E aí você sabe muito bem disso, existem aqueles testes relâmpago. O jogador chega lá, participa ali de 1 hora, 2 horas de treinamento. Se o treinador vê que esse garoto tem algum futuro, acaba escolhendo esse jogador e ele fica ali durante um período de testes, ali, de adaptação no Cruzeiro para uma análise maior. Você, como é que foi? Você fez esse teste relâmpago e aí já conseguiu também aquele período de estágio no Cruzeiro? Não, Jamir, a gente já saiu daqui consciente, eu mais o Fábio, a gente já saiu daqui consciente que a gente ia ficar lá 1 semana, a gente teria 1 semana de teste, pra gente se ambientar com o pessoal, pra gente poder mostrar o que a gente sabe, né? E 1 semana de teste é 1 semana, não é igual hoje em dia, igual você falou, tem teste relâmpago. Tem garoto que a gente vê hoje, sai daqui para fazer teste, fica lá 1 dia, 2 dias. Isso não tem como a gente fazer um teste desse jeito, não adianta. Isso aí a gente tem que ter uma preparação, tanto psicológica quanto emocional da gente, sabe? A gente ficou lá 1 semana, graças a Deus a gente treinamos bastante coletivo, sabe? Mostramos o futebol que a gente tinha na época. Tem, né? Tinha não, a gente tem ainda. Só que não é a mesma coisa de antigamente. Graças a Deus eu passei e o Fábio não passou, né? Passou, mas ele não podia ficar porque ela era o último ano de juvenil na época. Eu era 1º ano, eu tinha 2 anos para jogar, ele só tinha 1. Aí o pessoal preferiu não ficar com ele. Mas me fez a proposta se eu queria ficar, eu graças a Deus fiquei e segui uma carreira até maravilhosa. Bom, nós vamos então, Euler, com a participação do Povo na Rua. Eulinha, eu tenho uma pergunta para você. Você já jogou com grandes jogadores de futebol. Se você estiver jogando bola até os seus 30 anos, você acha que você está um time profissional, hoje jogando até fora do Brasil, na Itália, que você é o cara? Olha, meu amigo Sabão, é um prazer estar aqui falando e dando essa entrevista para você. Agradeço a sua pergunta. Eu acho que hoje em dia o futebol, o nível que o futebol está, os jogadores hoje, depois dos seus 30, 33 anos, é aí que ele já amadureceu bastante. Muitos jogadores hoje saem da Europa depois dos seus 33 anos e vêm jogar no Brasil. Eu acho que sim, Sabão. Se a gente tivesse as condições físicas que hoje um Zé Roberto tem, um Robinho tem, claro, poderia estar aí jogando, se não fosse no exterior, mas jogando no Campeonato Brasileiro, um campeonato que seja. Eu acho que com 38 anos, muitos jogadores hoje têm condições de jogar. Depende do jogador, e se ele quiser, né? É igual a gente vê aí, o Zé Roberto jogando, o Robinho jogando, muitos jogadores mais velhos jogando. Por quê? Mas pelo que você se conhece, você acha, diante da pergunta do Sabão, você acha que se você estivesse hoje atuando nos gramados, você estaria num grande clube? Com certeza, né? É igual a gente está vendo aí, o Alex
veio para encerrar a carreira no Curitiba, muitos jogadores vêm de fora do Brasil para encerrar a carreira no seu clube. Para mim, se eu pudesse hoje, se eu fosse jogador profissional, lógico que eu queria encerrar minha carreira no Cruzeiro. E com certeza, para mim, seria a primeira opção. Fechando o primeiro bloco do nosso programa de hoje, no oferecimento da Marmoraria Papagaio. Estive lá essa semana conversando com o Anderson e ele me dizia da sua felicidade, do quanto a Marmoraria Papagaio vem crescendo em João Pinheiro, né? Mas é claro, eu dizia até a ele, falei, Anderson, tem razão, por onde eu ando, as pessoas parabenizam a Marmoraria Papagaio pelo serviço prestado. Você chega naquela casa que tá bonita, no escritório tá bonito, né? Você chega naquela cozinha tá bonita, aquela ardósia bonita, aquela mesa de mármore, de granito, tudo foi feito lá na Marmoraria Papagaio. Por quê? Porque lá eles fazem com amor, com carinho, os funcionários são treinados periodicamente. Então, meu amigo, se você vai fazer qualquer tipo de serviço que tenha mármore, ardósia ou granito, não faça em outro lugar sem antes passar na Marmoraria Papagaio. Eleita em 2013 a grande empresa destaque do setor de marmoraria aqui em João Pinheiro. Faz um completo serviço em túmulos, menor preço de toda a região. Marmoraria Papagaio fica na rua Astolfo Moreira, 1041, lá no bairro Papagaio. Telefone 3561-6399. Marmoraria Papagaio. Cicobi Credipinho. Você é aposentado e pensionista do INSS. Faça seu empréstimo em uma das agências do Cicobi Credipinho e concorra a 20 prêmios. O valor das parcelas é fixo e descontado no seu benefício. As melhores taxas do mercado. Contratação fácil e rápida. E ainda, não precisa receber seu benefício no Cicobi Credipinho. Procure hoje mesmo uma das agências e concorra a 20 prêmios. Para você só se preocupar em ser feliz. Cicobi Credipinho. Unindo pessoas. Realizando sonhos. A 3L Construtora segue inovando no mercado da construção civil, empreendendo em novos bairros de João Pinheiro com imóveis de qualidade. A 3L Construtora abre novas fronteiras imobiliárias, sustentável, ética e legal, com loteamentos e casas em lugares planejados. Conheça os empreendimentos da 3L Construtora, uma empresa que tem respeito por você. 3L Construtora, 3561-4444. João Pinheiro já estava merecendo e ganhou um super presente. O Hipermercado Líder, a maior opção de compras da nossa cidade. Muito bom, tem muitas coisas baratas, tá na promoção. No Hipermercado Líder, além de você encontrar tudo para a sua casa, tem o Playground, onde a criançada faz a festa. É o que eu gostei de todos os brinquedos, tá bom demais. E aí, Herbert, a responsabilidade é grande. Pode comprar, pessoal, que tem mercadoria, tem estoque para poder atender João Pinheiro inteiro. Já estamos de volta, começando o segundo bloco do nosso programa, no oferecimento da Cicobi Credipinho, a maior cooperativa de crédito de toda a nossa região. Você que é aposentado, você que é pensionista, preste atenção. Se você está devendo aqui, ali e acolá, você vai lá na Cicobi Credipinho, vai fazer um empréstimo consignado e aí a Cicobi Credipinho vai te entregar o dinheiro pela menor taxa de juros de todo o sistema bancário do Brasil. Aí você vai lá, vai quitar todas as suas dívidas, vai dever só lá na Credipinho, aí a taxa de juros é pequenininha, e aí você vai ficar tranquilo, vai ter paz na sua cabeça. Então eu quero te dizer isso. Você que é aposentado ou pensionista, resolva o seu problema financeiro na Cicobi Credipinho. E você que é correntista lá, que não tem o seu cartão Cicobi Car, exija o mesmo. Sabe por quê? Você vai resolver todos os seus serviços lá no Caixa Autoatendimento. Cicobi Credipinho, a maior cooperativa de crédito de toda a nossa região. Voltando ao Cruzeiro, em 1993 você foi artilheiro do Campeonato Juvenil com 26 gols. É uma grande marca. E aí você já estava realmente se integrado ao time do Cruzeiro. Jamir, em 93 para mim foi o auge da minha carreira, né? Foi quando eu
tive a felicidade de ser artilheiro no Cruzeiro, no campeonato de juvenil. Antes só tinha tido um artilheiro com mais de 20, com quase 20 gols, na época que foi o Ramonzinho. Todo mundo viu o Ramon jogar. Ele fez 19 gols. Eu fui artilheiro no Cruzeiro do campeonato de juvenil com 26 gols. Para mim foi a maravilha. Foi quando eu... É igual todo mundo fala, você surgiu em 93, você foi para lá em 92, mas você surgiu em 93. Foi quando você estava no seu auge, você estava na sua melhor fase. Para mim é uma alegria imensa, saber dessas coisas, relembrar essas coisas. Ô Euler, como juvenil, em toda a sua passagem dentro daquela faixa etária da categoria juvenil, você marcou, tô olhando aqui, 49 gols. Em 47 jogos, sendo 44 pelo Cruzeiro e os outros 5 pela Seleção Brasileira. É uma média que eu diria que pouquíssimas pessoas conseguiram. E por que a coisa não deu certo para frente, não seguiu? Como se diz, o futuro da gente, Deus pertence. Eu fiz a minha parte, deixei a desejar muitas coisas, mas é o tal negócio. Deus traça um destino na sua vida. Nesse momento, quando você marcou essa quantidade de gols no juvenil, você viu a porta aberta, você viu o caminho aberto e falou, opa, agora a coisa vai adiante, agora vai dar certo realmente. Com certeza, muitas portas se abriram para mim, inclusive no Cruzeiro mesmo. O pessoal sempre me cogitava, me falava, olha, você fica firme, você pega firme, que você é uma promessa do Cruzeiro, né? E eu fui trabalhei bastante para isso. Não tive lá uma grande oportunidade no profissional na época, né? Joguei o juvenil, joguei o júnior, mas não tive uma grande oportunidade no profissional. Mas eu não me arrependo disso não, acho bom. Graças a Deus eu tive a convivência com muitos atletas bons. Como é que surgiu a sua convocação para a Seleção Brasileira? Como é que você ficou sabendo dessa notícia? Você estava onde? Quando ficou sabendo? Que tipo de reação que você teve? Reação é a melhor possível, né, amigo? Isso aí, pra mim, eu acho que não só pra mim, mas pra um jogador que sai, pra um atleta que sai da cidade dele, cidade natal, sonha. Lógico que todo jogador sonha em jogar na Seleção Brasileira, mas eu nunca imaginava que ia acontecer tão rápido. Dentro de 2 anos de Cruzeiro, eu ser convocado para a Seleção Brasileira, que é o auge do futebol brasileiro, né? A gente estava treinando um dia antes. O treinador nosso na época, o Sorrossi, baiano, virou para mim e falou, você e o Dinei tá sendo cotado para a Seleção Brasileira, mas só que eles vão levar nessa primeira convocação só um atacante, só um de vocês. Aí beleza, a gente foi treinar no outro dia, acordamos cedo, fomos treinar e tal, conversando, brincando lá dentro do campo. Aí todo mundo falando, vocês dois estão sempre sendo cotados e tal, vamos ver se der certo, quem que vai, se vai os dois, se vai só um. Aí no intervalo do treino lá, o treinador, mas o diretor me chamou, virou pra mim e falou, olha, você foi convocado pra Seleção Sub-17. Nossa, Jamil, pra mim foi a maior alegria do mundo, sabe? A gente fica assim, esbabacado, estagiado naquela hora, assim, dá aquele choque na gente, a gente não sabe nem. Então na concentração, eu tava treinando na hora. A gente tinha um jogo contra o América no final de semana, no sábado. Isso era uma quinta-feira. Não, uma quarta-feira. A gente tava treinando no coletivo. Aí ele me chamou e falou, não deixa subir pra sua cabeça não, mas você foi convocado para a seleção. Pra mim foi a melhor coisa que existiu no futebol. Inclusive na época você foi manchete em todos os jornais de Minas Gerais, em vários jornais do Brasil. Por exemplo, eu estou aqui com o jornal Estado de Minas, o jornal Diário da Tarde, dizendo que 2 juvenis da Toca têm lugar na seleção para o Sul-Americano. Aí inclusive colocaram uma foto aqui de você e do Dinei. Na época de Minas Gerais está aqui juvenil, o Euler é convocado para a Seleção Brasileira Sub-17, as pessoas estão podendo inclusive acompanhar aqui, as fotos não ficaram muito boas não, mas na época você tendo aí um momento de estrela do futebol mineiro, né? Amigo, na época foi maravilhoso, né? A gente, igual eu tinha saído aqui em 92, nunca pensava isso, sonhava, igual eu te falei, a gente sonhava, mas nunca pensava que ia acontecer tão rápido assim. Graças a Deus o Cruzeiro me deu essa alegria toda, né? Eu tive uma passagem muito boa. Você fez quantos jogos pela seleção? Na época, se eu não me engano, foi 7 partidas. Você chegou a marcar 5 gols? 5 gols em 7 partidas. A gente jogou contra o Vasco
São Januário, contra o Fluminense na Laranjeira, contra o Flamengo, contra o São Cristóvão. Não me lembro mais. Quer dizer, uma média, você fez 7 jogos, você disse? 7 jogos. 5 gols, uma média excelente, quase um gol por partida. Graças a Deus, na época a gente estava bem acompanhado de ótimos jogadores, né? E me deu essa oportunidade de fazer esses 5 gols em 7 partidas, né? Um pouco menos de 10 partidas para ser uma média mais exata. Isso foi maravilhoso. Quem conhece a Granja Comari sabe tanto que ali é lindo, é maravilhoso, é o auge do futebol brasileiro. Ô Euler, nós vamos agora com mais uma participação do Povo na Rua. Olha, eu quero mandar um abraço pro Euler e fazer uma pergunta para ele. Euler, à distância, muitos comentou que o seu não sucesso no Cruzeiro foi indisciplina. Realmente aconteceu isso mesmo ou foi outra coisa? Gostaria de saber da sua resposta. Ô meu amigo Branco, um abraço para você também, gosto muito de você sabe disso. Te respondo com a maior sinceridade. Não houve indisciplina, tá? Eu tive, igual eu te falo, sempre falei para vocês, eu tive meu auge no Cruzeiro, tive minhas oportunidades, não por indisciplina minha, eu tive minhas coisas erradas que eu fiz. Eu vinha de Belo Horizonte para cá, eu estava de folga, eu tinha minha folga, eu queria ver minha mãe, queria ver minha família, lógico que eu vinha, eu não ia ficar lá à toa, né, sem fazer nada. Mas indisciplina mesmo, isso aí nunca existiu, graças a Deus. Todo mundo me conhece, sabe do meu caráter, sabe o tipo de pessoa que eu sou. Lógico, eu vinha pra cá, eu jogava futebol e tal, eu não quietava, eu não parava. Eu gostava de fazer isso e gosto até hoje. Mas indisciplina, isso aí você pode ficar tranquilo que isso aí nunca houve. Chegaram a comentar na época, quando você voltou para João Pinheiro, que você tinha sido convocado, e talvez agora é a grande oportunidade para você explicar isso, porque na época bateram muito em você por isso. Você havia sido convocado para a Copa São Paulo de Futebol Júnior. Você tinha que se apresentar num dia, ficou em João Pinheiro e apresentou no dia seguinte, e que aí imediatamente já houve o seu corte. Tem fundamento? Tem. Isso aí eu nunca escondi de ninguém e não tem nem o porquê esconder. Teve, realmente. A gente estava convocado para a Taça São Paulo, a gente era um grupo. Eu cheguei 2 horas atrasado. No entanto, a gente treinou no mesmo dia. A gente chegou, já foi direto pro treino, treinamos no mesmo dia, sabe? Mas eu não fui convocado, eu não vou como se diz, eu não posso te falar que eu não fui para a Taça São Paulo porque eu cheguei atrasado 2 horas. Né? Eu não fui para a Taça São Paulo porque o treinador não quis me levar na época. Eu não tenho nada contra ele, e tenho certeza que no outro ano eu joguei com ele também, ele não tem nada contra ele. Mas não teve esse negócio que eu cheguei atrasado. Cheguei atrasado, cheguei 2 horas atrasado. A apresentação era para ser meio-dia e eu cheguei 2 horas da tarde. Mas eu acho que, como se diz, isso não é o caso, não é o motivo de eu ser cortado da Taça São Paulo. Eu fui cortado por outro motivo, tinha outro jogador melhor, ou tinha outro jogador na posição. E você tem conhecimento qual é esse motivo? Não, até hoje. Depois que eu saí de lá, já tem bastante tempo, eu nunca tive conhecimento. O bom do nosso programa, Euler, é que a pessoa fica inteiramente à vontade. A gente pergunta o que a gente quer, a pessoa responde da maneira que quer. E você está tendo a oportunidade de estar explicando isso, porque na época chegaram a dizer que você tinha atrasado, porque tinha se envolvido com bebida, com mulheres. Isso é mentira ou é verdade? Não, com bebida é mentira. Com bebida é mentira. Com mulher não, minha esposa hoje, eu estou com ela desde os 15 anos de idade. Na época eu estava com ela e fiquei aqui e não vou te falar que eu fiquei foi por conta dela não, que ela não tem nada a ver com isso. Com certeza, se eu estava aqui, ela estava junto comigo, né? E você ficou porque quis ficar, né? Porque quis ficar, ninguém ia botar na minha cabeça, você vai ficar porque você não vai para Taça São Paulo depois, não tem problema nenhum, não existe isso não. Tá? Eu fiquei porque eu quis e graças a Deus não tem nada contra ninguém, respondo qualquer uma pergunta e gosto de todo mundo do mesmo jeito. Vamos aproveitar, já que a gente está nesse tema, aliás, por que você realmente saiu do Cruzeiro? Vamos à pergunta do Emir Guimarães, que é um grande amigo seu, é o Povo na Rua perguntando aqui no programa. Eulinha, você sabe disso, eu fui um dos parceiros seu quando você estava no Cruzeiro. Algumas vezes, você lá na Toca da Raposa sozinho, eu te levei para Pedro Leopoldo para passar o final de semana com a gente lá. Existem muitas especulações por que você parou de jogar profissionalmente, por que você não seguiu sua carreira.
o povo de João Pinheiro te respeita muito e quer saber qual foi o verdadeiro motivo de você não ter conseguido seguir na vida profissional como jogador. Um abraço a você, Emir. Sou muito grato a você pelo que você já fez por mim, né? Muitas das vezes, igual você falou, eu sozinho lá, você passava lá, a gente ia pra casa dos seus pais lá em Pedro do Porto. Emir, eu acho que não tem uma pessoa melhor para saber da minha carreira de futebol igual você. Você conviveu comigo, você esteve lá, você me visitava direto na toca, você sabia do jeito que era, sabe? O motivo de eu não ter seguido minha carreira profissional, muitas das vezes foi falta de oportunidade. Eu me profissionalizei no Cruzeiro, não tive a oportunidade de jogar no Cruzeiro profissional, joguei uma partida, 2 partidas no profissional. Depois logo fui emprestado para o Mamoré, emprestado para o Nacional. São clubes pequenos, são clubes que até deixar de te pagar eles te deixam. Eu até pouco tempo atrás eu tinha uma nota promissória com o Mamoré, até antes deles construírem esse estádio novo dele. Depois que eles construíram, que eu consegui saldar a dívida com eles, consegui receber deles, né? Para mim foi uma passagem muito boa. Fui para o Nacional de Uberaba jogar lá 8 meses. Nós era 3 jogadores, nós ficamos lá só 4 meses, porque o clube não tinha condições de pagar, né, na época. Então isso aí vai gerando, vai fazendo uma bola, um novelo de linha, que a gente acaba, a gente está no meio do futebol, a gente sabe o que é. Clube, hoje no Brasil, é clube grande, para você jogar profissional. Se você cai no marasmo de um clube de terceira divisão, de 4ª divisão, não compensa. Fechamento do nosso segundo bloco do programa de hoje. Tá bom a gente ter esse bate-papo, essa conversa aqui com o Eulinha, não tá? No oferecimento da 3L Construtora, que chegou em João Pinheiro para resolver o problema da casa própria, para realizar o seu sonho de ter a sua casa própria. Para isso é simples. Você vai procurar o escritório da 3L Construtora, vai escolher o local onde você quer morar. São 3 excelentes loteamentos: o União, o Estrela d'Alva e o Jardim Bougainville. A prestação, eu tenho certeza, vai ser menor do que o que você paga de aluguel. Por isso, você vai procurar amanhã mesmo a 3L Construtora. Você vai escolher onde quer morar, vai realizar o seu sonho da casa própria, vai pagar uma casa que vai ser sua. Você vai ter que parar de mudar de casa em casa. É comprando a sua casa lá na 3L Construtora. O escritório agora está em novo endereço, Praça Coronel Hermógenes, próximo à Prefeitura Municipal. Telefone lá da 3L Construtora, fácil, 3561-4444. Fale com o Luiz ou com o Leão. 3L Construtora. A gente volta já já. O Laboratório LPM é a sua referência em análises clínicas, bioquímicos capacitados, equipamentos precisos e de última geração. O LPM faz coletas domiciliar em hospitais e suas unidades no centro, Papagaio e Luislândia do Oeste. O resultado do exame você pode obtê-lo pela internet. Tudo para oferecer aos seus clientes mais conforto, qualidade, confiabilidade e rapidez. Laboratório LPM. Saúde mais perto de você. Os produtos da Vaca são produzidos há 23 anos em João Pinheiro, distribuídos em nossa cidade, Belo Horizonte, São Paulo e Brasília, e estão entre os melhores do país. Em 2011, a EPAMIG classificou o queijo Minas Padrão da Vaca o 3º melhor do Brasil. Em 2012, a manteiga da Vaca foi a 3ª colocada, e em 2013, o queijo Prato da Vaca foi eleito o 3º melhor. Todo o leite consumido e empregos gerados são do nosso município. Exija o melhor. Exija produtos da Vaca, fabricados por Laticínios Noroeste. O mercado empresarial é como se fosse um jogo. Para vencer é preciso arriscar, mas com estratégia certa. Saber a hora correta de tomar decisões. E o principal, contar sempre com quem entende do assunto. Contabilidade Almeida e Silva, crescendo com você e João Pinheiro. Venha vencer este jogo com a gente. Praça Coronel Hermógenes, 280, fone 35612262. Ok, voltamos para o
terceiro bloco do nosso programa, no oferecimento do Hipermercado Líder. O nome já diz, Hipermercado Líder. Quer dizer, é grande no espaço, tem conforto, tem segurança, comodidade para você fazer suas compras. Além de tudo, o menor preço e a entrega mais rápida e segura. Tem panificadora com os produtos Florestina, tem açougue, bovino e suíno, olha, agora carne da marca Friboi, uma completa seção de frutas, verduras, legumes, secos, molhados, tem um playground completo para as crianças brincarem, enquanto aí você faz suas compras. Enfim, se você não conhece o Hipermercado Líder, tem que ir lá para ver o que é bom, o lugar certo de comprar. E aí no seu bairro, perto de você, tem o Supermercado Líder. Pertinho, os preços são os mesmos do Hipermercado Líder. Então vem pro Líder você também. Economiza dinheiro, ganha conforto, qualidade, segurança e, acima de tudo, qualidade na sua mesa. Hipermercado Líder, junto de você. Em 93, você foi campeão no mesmo ano da Taça BH de Júniores e da Super Taça Minas Gerais pelo Cruzeiro. Não tem uma oportunidade maior do que essa. E você mostrou que realmente era muito bom, portanto que foi campeão das duas competições. Então você acha que foi realmente, você acha que isso tudo não serviu como oportunidade? Você acha que faltou algo a mais? Falta, Jamil, lógico que falta. Você ter uma oportunidade num time de júnior, num time juvenil, é uma coisa. Você ter uma oportunidade num time profissional, que é onde a mídia está toda em cima, onde a mídia está te vendo jogar, onde que todo mundo, o Brasil todo está te vendo jogar, é outra coisa totalmente diferente. Isso aí eu posso questionar, porque eu tive a oportunidade de jogar no profissional do Cruzeiro 2 partidas. Você inclusive teve a oportunidade de jogar 5 minutos naquele clássico contra o Atlético, que ficou 0-0. Você substituiu o Edmundo em 5 minutos. Foi talvez a grande oportunidade no profissional que você teve? Foi. No profissional do Cruzeiro foi. Pra mim, jogar 5 minutos dentro do Mineirão com a equipe profissional... Salvo engano, 37 mil pagantes naquele jogo. Ele jogou para um público espetacular. Como se diz, você deve lembrar mais, eu não lembro o público pagante. Mas pra mim foi uma oportunidade de tanto. Você tinha quantos anos nessa época, você lembra? Eu tinha 17 anos. Você se lembra que o treinador era o Levi Couto, inclusive hoje está no futebol mineiro. Olha pra você ver, o treinador nosso era o Levi, o goleiro do Atlético era o Tafarel, o zagueiro do Atlético era o Márcio Santos. Do meu lado tinha Vitor, tinha Ailton aqui de Três Marias, tinha Gilmar que veio do São Paulo. Pra mim foi uma coisa de louco jogar junto com esses caras. Mas é o tal negócio. É pouco tempo para você mostrar um futebol. Dentro de 5 minutos, até que você pega, que você engrena, que você dá aquela aquecida, não dá tempo de você mostrar um futebol. Mas pra mim foi uma oportunidade boa. Não tive a oportunidade de seguir, mas pra mim foi uma oportunidade maravilhosa. Euler, você, por exemplo, jogou aí nas categorias de base do Cruzeiro, ao lado, inclusive eu até anotei que ao lado de jogadores como Donizete Amorim, como Ricardinho, Belete, como Da Silva, o Hernani, e ao lado do Ronaldo Fenômeno, o maior de todos eles, né? Em 92 você foi para a seleção brasileira, e aí você jogou a seleção brasileira sub-17, ao lado aí do Léo, do Cairo, do Hernani, do William, do Alex, do Ronaldinho, né? Que na época jogava no São Cristóvão, depois veio para o Cruzeiro, aí vocês jogaram juntos. E esse pessoal todo foi embora. Você acha que qual foi a diferença entre eles e você? Foi no futebol, bola nos pés ou não? Não, até que bola nos pés, não. Bola nos pés, a gente, como se diz, tirando o Ronaldo e o Alex, que é, como se diz, pra mim foi os dois fenômenos que eu joguei, não só o Ronaldo, mas quanto o Alex também. Mas eu acho que faltou, mexe e vira, Jamil, falta um pouquinho de cabeça, falta um pouquinho de experiência, um empresário, um cara para te dar um toque, para chegar em você, não é assim que você vai fazer sua vida, não é assim que você vai seguir sua carreira. Eu tenho minha parcela de culpa também, eu não vou culpar só o futebol, né? Porque na época eu tinha futebol
para estar até hoje jogando em qualquer clube profissional. Eu te fazer exatamente essa pergunta. Hoje você tem 38 anos de idade, praticamente a idade do Alex, que comeu o jogo no último final de semana do Curitiba contra o Corinthians, e está demonstrando uma saúde enorme. Você ainda tem idade, inclusive, para estar jogando. O que te fez parar tão novo? Foi o fato de vir para clubes pequenos, como você se referiu anteriormente? Também. Só que quando eu parei, quando eu decidi parar, eu já tinha o João Pedro, meu menino já era nascido, ele tinha 1 ano de idade. Eu decidi que era hora de eu querer estar em casa. Eu mesmo decidi isso pra mim. Falei, você está com quantos anos quando eu parei? Decisão de parar? Quando eu parei, eu estava com 29 anos. Na hora que eu resolvi parar mesmo. Seu último clube foi? O Rádio de Mococa, lá em São Paulo. Um clube do interior lá de São Paulo. Outro clube também que, como se diz, pro interior de São Paulo foi um clube bem estruturado e tal. Mas só que na hora do vamos ver, era muito garoto novo, era eu e mais 2, 3 jogadores mais experientes. Aí foi na época que eu decidi parar. Não estou falando que meu filho influenciou parar. Eu decidi pra mim, Jamil, que já estava na hora, já tinha dado. O que o futebol me deu, eu não tenho nada contra. O futebol me deu muita alegria, me deu muita coisa. Mas o futebol me tirava muito, como se diz, a privacidade. Eu acho que até hoje todo jogador que você entrevista, que você conversa, eles te falam concentração. Isso aí, para jogador, muitos clubes hoje, não existe aquele negócio de concentração mais. Porque não tem. O jogador ele tem que ter a liberdade. Tem que ficar com a família, tem que ver a família, tem que viver a família da gente. Não é só o futebol. Muito bem, chegamos ao final do terceiro bloco do programa de hoje, no oferecimento do Laboratório LPN. Meu amigo, minha amiga, você vai ao médico. Ele vai evidentemente te pedir algum exame, né? Geralmente o médico pede exames. E aí, você vai pegar o pedido do exame e vai levar no Laboratório LPN. Não confunda, Laboratório LPN, a maior referência em análises clínicas de toda a nossa região. O Laboratório LPN tem um posto de coleta lá no bairro Papagaio. Fica ali ao lado da farmácia do Amarildo. Você que mora aí no bairro Papagaio, nos bairros próximos, não há necessidade mais de você vir até o centro da cidade para fazer a coleta do material. Você pode procurar o posto de atendimento aí no bairro Papagaio, que vai ser muito bem atendido. E olha, o resultado do exame você pode obtê-lo pela internet. Eles vão te dar uma senha, só você vai ter o acesso, e aí no seu trabalho, na sua casa, você vai ter aí acesso ao resultado do exame. O Laboratório LPN faz também a coleta do material aí no hospital. Se você estiver internado na sua casa, basta você ligar 3561-2057. Laboratório tem que ser LPN, a maior referência de análises clínicas de toda a nossa região. A gente volta daqui a pouquinho. Quer viajar? É só organizar a caravana e falar com Aviação Rio Prata. A Rio Prata pensa primeiro em você, na sua segurança e conforto. Por isso oferece ônibus modernos e confortáveis, com TV, ar-condicionado, motoristas qualificados, seguro total e todos os acessórios necessários para uma boa viagem. Viação Rio Prata. A viagem é sua. O conforto e segurança são por nossa conta. Telefone 3561-5276. Não importa o tamanho de sua casa, quer deixá-la maravilhosa, com novo visual, gastando pouco dinheiro? Procure a Marmoraria Papagaio, especializada em ardósia, mármore e granito nacional e importado de várias cores. Tudo com acabamento perfeito. Faça seu orçamento e comprove a qualidade e preço baixo. Marmoraria Papagaio, presente nas pequenas e grandes obras de João Pinheiro. Astolfo Moreira, 1041 Papagaio, 3561-6399. COI, Centro Odontológico Integrado. 15 anos de atendimento odontológico. Dentistas especializados em estética, clareamento, odontopediatria, aparelhos ortodônticos, tratamentos gengivais, implantes, próteses, cirurgias de correção e enxerto ósseo. Cuide de sua saúde bucal e sua aparência. Agende sua consulta. 3561-3334. COI, no centro da cidade.
bem, de volta para o quarto e último bloco do nosso programa de hoje, no oferecimento dos produtos da Vaca. Aquela manteiga amarelinha gostosa, você passa ela aqui no pão, chega derretendo, dá uma vontade de comer, não dá? Aquele leite pasteurizado delicioso, aquele queijo maravilhoso, tem que ser da marca da Vaca. Os produtos da Vaca são fabricados aqui em João Pinheiro pelo Laticínios Noroeste. O leite é daqui do nosso município, os funcionários são daqui, todo o dinheiro empregado é daqui de João Pinheiro. Por isso é que eu quero te dizer, quando você for à mercearia, no supermercado, quando você for na padaria mais perto de você, exija produtos da Vaca. Leite pasteurizado, queijo ou manteiga tem que ser da marca da Vaca. Qualidade na sua mesa, sabor na sua mesa, preço menor do que todos os produtos da concorrência. Produtos da Vaca, à venda nas mercearias e supermercados mais perto de você. Deixei por último aqui a pergunta de um grande amigo seu, aliás, um grande amigo nosso, e que você vai tomar conhecimento agora. É o Povo na Rua. Eulinha, sabendo que hoje você vai participar desse programa do Jamir Andrade, né? Entrevista com o Jamir Andrade, programa de muito sucesso aí, né? Na nossa TV. Queria saber de você, que além de padrinho, considero você como filho. Você, apesar de ter essa chance de ter feito sucesso, né, no futebol e não ter conseguido, às vezes, uma circunstância que a gente não sabe qual, importante para mim é saber, você é feliz com a vida que tem hoje. Importante para mim só isso. Ô Daltinho, você sabe o tanto que eu gosto de você. É igual você falou, além de padrinho, você é um grande companheiro meu, um grande amigo. Olha, padrinho, eu passei muitas coisas boas, né, fora de João Pinheiro. Passei muitas coisas maravilhosas, principalmente quando eu fui para a seleção, né? Mas sempre ficou aquela falta num companheiro, igual eu tenho muitos companheiros aqui, dos familiares. Sou feliz sim, Daltinho. Sou muito feliz aqui em João Pinheiro. Graças a Deus, é igual eu tô falando. Eu tenho muitos companheiros, muitos colegas. Sempre tem aquele que te critica, aquele que te... Até hoje, quando eu vou jogar bola, tá lá de fora, te criticando, te falando. Você conviveu muito tempo no futebol isso comigo, né? Sabe do jeito que é. Mas é coisa que a gente passa por cima. A gente tem que eu tenho que dar graças a Deus hoje. Eu tenho uma família maravilhosa, tenho uma esposa maravilhosa, tenho um filho maravilhoso. Ter vocês, ter minha família, ter minha mãe, ter minha avó, ter meus tios, né? Ter vocês que são todos companheiros meus, principalmente você. E quando a corda aperta, é onde que eu caço os recursos. Você é meu parceiro, você é meu companheiro para qualquer coisa. Sou feliz, gosto demais da vida que eu tenho hoje, né? Vivo tranquilo. A gente não vive muito tranquilo porque mexe ver a gente passa aperto. Mas graças a Deus sou muito feliz, Daltinho. Você sabe que eu sou feliz. A gente já sentou, já conversou muito sobre isso. Vamos agora para o quadro dos aniversariantes. É o momento de cantarmos parabéns, de batermos palmas aqui para os aniversariantes. E para você participar deste quadro é simples. Você vai me adicionar no Facebook, ou então você vai deixar aqui na portaria da TV Noroeste a sua foto com o seu nome, a data do seu aniversário, o seu endereço, e eu vou estar mandando abraços para você, juntamente aqui no oferecimento da Contabilidade Almeida e Silva. Você que é produtor rural, está aí na sua fazenda, trabalhando, né, apertado, sem tempo para ter um acompanhamento fiscal, um acompanhamento contábil, empresarial. Você que é autônomo da mesma forma, é empresário do mesmo jeito, você vai procurar a Contabilidade Almeida e Silva, vai contratar os serviços da Contabilidade Almeida e Silva. Olha, é a melhor assessoria contábil e empresarial, assessoria técnica na área de contabilidade de toda a nossa cidade, todo o nosso município. Você chega lá, você vai falar com o Miro, com o Luiz, vai falar com o Marcos, com qualquer um dos funcionários da Contabilidade Almeida e Silva, você vai sair de lá despreocupado. É a assessoria perfeita. Vai lá bater um papo. O escritório da Contabilidade Almeida e Silva fica ao lado da Igreja Matriz de Santana, ao lado mesmo, ali à direita, Praça Coronel Hermógenes. Telefone direto 3561-2262. Eu repito, 3561-2262. Contabilidade Almeida e Silva, juntamente comigo, abraçando os aniversariantes da semana.
aniversariantes de quarta-feira, 5 de novembro. Abraços para o Remi Oliveira, parabéns. Cidinha Alves, parabéns, Cidinha. Abraços também para o Renato Amorim, lá da Automecânica Borges, parabéns. Keliane Pinheira, alô Keliane, felicidades. O Alisson Farias, parabéns, o Alisson. Também apagando velhinhas, a Ângela Maria, parabéns. O Santo Rei do Gado, grande figura de Cana Brava, parabéns. Letícia Amorim, parabéns, Letícia. Abraços também para a linda Jéssica Menezes, felicidades. Silvana Garcia, alô Silvana, parabéns. Também apagando velhinhas está o Luiz Fernando Menezes, parabéns. E finalizando os aniversariantes de quarta-feira, Nélio Menezes, parabéns. Vamos agora aos aniversariantes de quinta-feira, 6 de novembro. Abraços para Valbânia Gilmar, alô Valbânia, parabéns. Abraços para o meu amigo Mauro Júnior Calanguinho, um dos maiores pontas esquerdas que João Pinheiro já viu, parabéns. Regina Santos, alô Regina, parabéns. Abraços para o grande advogado doutor Guilherme Carvalho, felicidades. Alminda Aparecida Gomes, alô Alminda, parabéns. Ildimara Ribeira, alô Ildimara, felicidades. Também aniversariando o Edivar Moreira, funcionário da Copasa, parabéns. Abraços também para o Fábio Rodrigues, meu amigo conterrâneo tauazeiro de Carteirinha, Hernando Júlio, popular Zeca, parabéns. Edinara Cabral, grande Edinara, parabéns. Abraços para o Eduardo Palma, aniversariantes agora de sexta-feira, 7 de novembro. Ana Paula Barbosa, alô Ana Paula, parabéns. José João Portela, meu amigo lá do bairro Santa Cruz, parabéns. Feliz da vida também está a Lidiane Santana, parabéns. Larissa Souza, alô Larissa, tudo de bom. Aline Gonçalves, grande Aline, parabéns. Davi Ferraz é cantor e também estudante de Direito na Faculdade Atenas, parabéns. Abraços para o Fábio Lara. Raniel Carvalho, grande Raniel, parabéns. Tatiana Tavares, alô Tatiana, felicidades. Aniversariantes de sábado, 8 de novembro. Abraços para Rúbia Helena. Natália Moreira, grande cruzeirense, parabéns. Leila Dias, alô Leila, parabéns. Dalize Lobo, gatinha bonita, felicidades. Nena Souza, feliz da vida, Nena. Meu amigo doutor Fabrício Sá, grande engenheiro, hoje mora em BH. Minha conterrânea Marcilene Moreira, parabéns. Franciele Martins, alô Franciele, felicidades. Sônia Maria Ramos, grande assistente social, vai nos ver pela internet, hoje mora em Uberlândia. E finalizando com os aniversariantes de domingo, 9 de novembro. Alô Zezé Soares, moradora da Coab, parabéns, gente boa Zezé. Guilherme Nunes, parabéns Guilherme. Diego das Almas, alô Diegão, parabéns. Magda dos Santos, grande Magda. Adriano Henrique, parabéns Adriano. Abraços também para Jéssica Alves. Feliz da vida está a Pamela Alves, aniversariante de domingo, parabéns. Guilherme Gomes, parabéns Guilherme, nome de artilheiro. Quem também está aniversariando é o meu sósia Diego, grande Diegão, parabéns. Cirlei Rocha, parabéns para Cirlei. Marcos Nogueira, alô Marquinhos, parabéns. Abraços para Iara Venâncio, felicidades Iara. Francisco Libério Zica, é o Chiquinho Paiacão, parabéns Chiquinho. Também aniversariando um dos maiores publicitários de João Pinheiro, é o Marquinhos, treinador do time da Coab, parabéns. Alô Daiane Fernandes, tá feliz da vida Daiane, aniversariante deste domingo. E finalizando com Cleófas Borges, grande comunicador, de volta a João Pinheiro, parabéns. Ok, parabéns aos aniversariantes da semana. E quem também deixa aqui o seu abraço a todos os aniversariantes é a Faculdade Atenas. Atenção, a Faculdade Atenas firmou uma parceria com a Franquia Prepara Cursos. É uma empresa especializada nesses cursos rápidos. São cursos livres e profissionalizantes, online, com detalhe. Os cursos são online, mas sempre tem um professor dentro da sala de aula para tirar todas as suas dúvidas. Os cursos são na área da saúde, informática
Informática, Indústria e Energia, Administração, preparatórios para vestibular, para as provas do Enem e vários outros, e também para você atuar no mercado estudantil e de trabalho internacional, hein? Você pode ir lá para o exterior. E agora em novembro, durante este mês de novembro, a Faculdade Atenas está dando 50% de desconto, tanto na taxa de inscrição quanto no pagamento de todos os materiais. São apenas 2 horas por semana de curso. Já pensou que maravilha? O núcleo da Faculdade Atenas vai ficar aberto agora, aliás, já está ficando aberto todos os dias de segunda a sexta, de 8 às 22 horas. O núcleo fica aqui na Rua Capitão Sancho, número 614, terceiro andar. Procure o núcleo da Faculdade Atenas. Sabe por quê? A Faculdade Atenas vai sempre te ter entre os melhores. Faculdade Atenas, você entre os melhores. Hoje nós temos aqui o quadro do nosso programa, que é o bate-bola. São perguntas objetivas, as respostas também devem ser da mesma forma. Preparado? Vamos embora. Vamos lá. Euler, a sua avaliação sobre a gestão dos Perrelas no Cruzeiro? Ótimo. E a sua avaliação sobre a atual gestão do Gilvan Pinho de Tavares? Como se diz? Eu conheço o Zezé muito bem, não conheço o Gilvan. Mas eu estou achando que a gestão dele está sendo muito bem. Qual das duas, na sua opinião, é a mais positiva? Perrela. Você acha que o Perrela foi o grande presente da história do Cruzeiro? Com certeza. O Cruzeiro vai ser mesmo campeão esse ano? Jami, além de eu ser cruzeirense de carteirinha, não resta dúvida. O Cruzeiro é bicampeão brasileiro. E o Atlético vai ficar em segundo lugar ou pode ultrapassar o Cruzeiro, já que tem possibilidade para isso, ou vai ficar fora do G4? Eu sou cruzeirense, lógico que eu não quero isso, mas eu acho que o Atlético vai para a Libertadores esse ano. Qual é o grande jogador do futebol brasileiro hoje, na atualidade? Me apertou. Everton Ribeiro. E qual é o grande clube do futebol brasileiro hoje, na sua opinião? O seu grande ídolo do futebol pinheirense? Meu Tite, Djalma. E no futebol brasileiro, qual foi o grande ídolo para você em toda a nossa história? Daqueles que você viu jogar pessoalmente? Porque, por exemplo, eu não vi o Pelé jogar, você não viu. Dos que você viu jogar, qual foi o melhor de todos? Moço, eu para te falar a verdade, se eu for citar aqui, eu cito 20 jogadores que para mim foi o grande ídolo para mim. Mas eu tenho muito respeito pelo Alex. Ô Euler, o que significa a sua família para você? Pelo que eu percebi, apesar de você não negar, mas também não afirmar, eu percebi que a sua família teve uma grande influência nas suas decisões dentro do futebol. Então, o que significa a sua família para você? A família para mim sempre foi o suporte da minha vida, né, Jamil? Tudo que eu tenho hoje, tudo que eu consegui até hoje, foi através da minha família. Então, a família para mim é meu esteio, é meu suporte. Vou te fazer 2 perguntas. A sua grande alegria na sua vida particular e a sua grande alegria na sua vida como jogador de futebol? A grande alegria na vida particular de eu ter nascido. Eu tenho uma família maravilhosa, eu tenho uma esposa maravilhosa, um filho lindo que eu tenho e meus companheiros. E no futebol? Ter jogado do lado do Ronaldo Fenômeno para mim foi o ápice da minha carreira. E a sua grande tristeza na vida e também como jogador de futebol? Eu acho que a tristeza na vida e no futebol são as mesmas. Eu não tenho dado conta de seguir a carreira profissional. Para mim foi uma tristeza imensa. Mas, como se diz, valendo, vamos bola para frente. Se arrepende de quê? De não ter sido profissional, um profissional autêntico, um profissional de verdade. Se você pudesse voltar no tempo, aí vamos falar do seu lado profissional, do seu lado de jogador de futebol. O que você não faria novamente? Ou aquilo que você fez que te atrapalhou? Rapaz, eu não ia para a Taça Londrina. Em 93, foi quando eu estourei meu joelho. Essa aí eu não ia de jeito nenhum. Eu deixaria de ir para a Taça Londrina para não ter uma contusão séria igual eu tive, que eu tive que ficar parado 8 meses parado. Ô Euler, quando você vê um jogo de futebol, você vê lá grandes jogadores ganhando altos salários, jogando aí nos grandes clubes do Brasil e do mundo, e não tem como não passar pela sua cabeça, poxa, eu poderia estar lá no meio deles, poderia estar ganhando os mesmos salários, marcando os mesmos gols, tendo aquela vida ali de idolatria, né? Todo mundo pegando autógrafo. O que te passa pela sua cabeça? Hoje eu vejo muitos atletas jogando ali, ó, Série B, Série A, né? Até mesmo lá no exterior.
dá uma agonia, dá uma coisa ruim na gente, porque dá vontade, tá? Como se diz, na minha época eu não tive essa oportunidade de jogar igual. Eu não tive a oportunidade de jogar no Maracanã, pra você ter ideia. Mas te passa um sentimento o quê? De arrependimento ou não? Não, até que de arrependimento não, de dor, de culpa mesmo, culpa minha, tá? Porque muitas das vezes o atleta joga a culpa em outras coisas e tal, eu jogo a culpa em minha, não dá aquela dor no peito de não poder estar lá. Pela manhã, quando eu saio nas ruas para as pessoas fazerem as perguntas, eu procuro um grande amigo seu que eu vou preservar o nome e respeito. E ele disse: Jamil, eu não quero fazer nenhuma pergunta para o Euler, não. Eu fui um dos grandes parceiros do Euler quando ele teve a sua trajetória dentro do futebol. E eu imagino só uma coisa, que o Euler tem momentos que dentro das quatro paredes ele chora. Esse amigo seu tem razão em dizer isso? Você já chorou dentro de quatro paredes, pensando naquilo que você fez e que poderia ter feito a mais dentro do futebol? Tem sim. Tem hora que bate aquela saudade, bate aquele desespero, acha aquela coisa ruim que a gente pensa, por que eu não consegui seguir aquela carreira, sabe? Aquela coisa que eu queria tanto na minha vida. Tem hora. Você já chorou? Tem momento que já chorou? Já chorei muitas vezes sozinho. E qual é a grande lição e a grande reflexão que você tirou de tudo isso? Nossa senhora, foi a melhor possível, Jamil. Hoje em dia a gente pensa assim, eu paro para pensar assim na frente. O que eu fiz de errado, eu não vou querer para ninguém. Eu não vou querer para o meu filho, não vou querer para um colega. As oportunidades são únicas, né? São únicas. E quem as tem que abraçar. Só aparece uma vez. Isso aí eu tinha um treinador que ele falava comigo: a oportunidade só aparece uma vez. Você pega ela, agarra ela firme, que é só essa vez que ela aparece. Euler por Euler, como é que você se define? Um cara alegre, um cara extrovertido, um cara gente boa. Eu quero finalizar dizendo o seguinte: eu nunca esqueci isso de ninguém. Quando eu transmitia jogos de futebol, eu sempre falei isso. O grande ídolo meu do futebol, dos que eu vi jogar, foi o Evandir, volante Evandir. Eu até fico às vezes me perguntando por que o Evandir não se tornou um jogador profissional. Mas eu quero dizer que no ataque você foi o maior de todos eles. Eu sou um admirador seu de Caterina. Pena que você não seguiu no futebol profissional, porque se tivesse seguido, tinha ido para a seleção brasileira principal, com certeza. Mas você teve a oportunidade que se justificou. Acho que foi muito importante para você e para todos nós que somos seus fãs. Então, parabéns, muito obrigado por ter vindo ao programa. E pode ter certeza que a vida segue e outras oportunidades vão surgir para você, sem dúvida nenhuma, na vida. Oi, amigo, muito obrigado pela compreensão, pelo esse bate-papo maravilhoso que foi nosso. Você sabe o tanto que eu te admiro, o tanto que eu gosto de você. Para mim é uma honra sempre estar aqui com você, sempre que for solicitado, estar aqui com você. A nossa história diz que Zé Galinha foi o maior jogador de todos os tempos do futebol piauiense. Eu não ouvi jogar, quero até trazer um dia aqui no programa para ele também contar um pouco da sua história. Bom, nós vamos encerrando o programa então com o Euler José Moreira, o Eulinha, que nos trouxe aqui uma história muito bonita e inclusive nos ensinando que a vida oferece poucas oportunidades às pessoas e quem as tem, quem as vê pelo caminho tem que agarrá-las e trabalhar muito para que a realidade seja muito positiva. Terça-feira que vem tem um novo programa com um novo entrevistado. Um grande abraço a todos, fiquem com Deus e até terça. A TV Noroeste passa a integrar a Rede Minas de televisão.